Eu queria chamar a atenção de vocês para o livro de Efésios, então, capítulo 1. Nós não podemos ter pressa com esse texto, né, porque ele é muito rico. Na verdade, se você conhece a carta aos Efésios, você já tem uma grande chave para estudar ou ler qualquer outra carta do Novo Testamento. Não só as cartas, mas também os evangelhos. Você usa como uma lente, uma leitura através de lentes para ler os outros livros. Tá? Então é muito importante. Por exemplo, ele fala sobre marido e mulher, praticamente é o texto que melhor fala sobre isso, nessa carta. Sobre filhos, ele gasta mais tempo, então vale a pena conhecer essa carta. Essa carta, Paulo escreve, e o tema dela é a Igreja Gloriosa. Né? Nós podemos chamar assim, a Igreja Gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa, então, que ele está aqui no capítulo 1, fazendo dizendo um grande louvor. Nós temos aí, então, o louvor. O que é louvor? Nós já dissemos isso. Esse nós aí é majestático, tá? É para não ser... ou seja, nós aqui, né? Nós já dissemos isso, então, que adoração é adorar, é engrandecer a Deus pelo que Ele é. Então, a pessoa é. Nós temos três coisas que nós podemos dizer do ser humano. O que nós fazemos, o que nós temos e o que nós somos. Veja que a gente vai invertendo isso aí, né? O que nós temos ou o que nós somos, o que somos é o final. Né? Então, o que nós temos, representamos e somos. Tá? Quem diz isso é um filósofo alemão, Schopenhauer. E é bastante interessante, eu gosto dessa parte da filosofia dele. Aqui, então, nós temos isso. Louvor, uma adoração é engrandecer a Deus pelo que Ele é. Quem é Deus? Deus é Deus, Deus é majestoso, Deus é eterno, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Ele é todo-poderoso e assim por diante. Há muitos adjetivos para Deus. Louvor é o que Deus fez, é engrandecer pelo que Deus fez ou faz. Então, nesse grande hino, e é o texto, possivelmente o texto mais longo do Novo Testamento, quiçá da Bíblia, tem do versículo 3 até o versículo 14, o único ponto que aparece, e aqui a versão atualizada é melhor, é no versículo 14, final. Tá? Então é uma grande exposição que o apóstolo Paulo está fazendo de um só fôlego. Ele fala isso e vai juntando, e as palavras aqui vão soando, vão aparecendo, soando, ressoando, e ele vai fazendo um grande colar da presença ou de que Deus fez ou faz na nossa vida, no caso da Igreja Gloriosa. Eu vou ler mais uma vez o começo para a gente entender isto, né? Para não perdermos o contexto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já falamos, já tem muitas coisas aqui. Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. E aí vem o primeiro refrão. Para louvor da glória da sua graça. Daí vem a segunda parte. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu parei aqui porque nós vamos ver só esses versículos, né? Na verdade, o 7 ao 10. Mas veja, a gente não consegue parar. Você começa a ler, parece que ele chama para você ler o seguinte, a seguinte conjunto de palavras, o outro conjunto de palavras, o outro conjunto de palavras. É incrível. Se você pega o texto grego, então, você fica totalmente
submerso nisto, né? O som dele, essa é uma coisa que nós perdemos na tradução, o som das palavras também tem musicalidade. Mesmo aqui, essa boa tradução, é uma excelente tradução. Eu acho que essa tradução da atualizada na verdade, a melhor. Eles escolheram as palavras, são cuidadosos com as palavras precisam ter só um sentido. Quando há um segundo, há um conjunto para mostrar isso. Ou seja, não é um tiro no escuro. Na verdade, tem um objetivo, tem um objeto e assim por diante. E como eu falei, essa língua grega é uma língua que tem palavras muito grandes, né? Parece o alemão também. O alemão tem umas coisas assim, né? Só que o alemão é duro para falar, né? Então, às vezes você tem palavras aqui de 11 sílabas. Imagina só, uma palavra que tem 11 sílabas. Outro dia eu estava contando, falei, puxa vida, por que tantas sílabas numa palavra, né? Isso era, eu acho que lembrando aqui o que o Tony falou, né? A questão do bárbaro. Para os gregos, para os romanos, o jeito do grego, quem não era grego falar, parecia bárbaro. Daí que vem Bárbaro é disso. Né? Você põe o nome de criança bárbara, né? E na verdade é grosseiro, é rústico. Mas é bonito o nome, né? No entanto, nós trabalhamos com a sonoridade. E aqui eles também tinham essa sonoridade. Por isso que os nomes são compridos, né? Epaminondas. Né? Conhece algum Epaminondas? Olha lá. Quando é Epaminondas Ambrósio, né? Aí são duas palavras gregas, e às vezes acontece isso. Né? Então você tem esse fluir típico da língua grega, né? E aqui você vai encontrar muito disso. Eu só vou falar uma palavra que tem um monte de sílaba, que quando eu vi, fiquei atordoado. Anakephalaiossastai. É uma palavra só. Tá? Anakephalaiossastai. Eu cortei, né? É uma palavra enorme, Anakephalaiossastai. 8 sílabas. Então, por que ele usa isso? Por que ele faz isso? Na verdade, ele não tem palavra suficiente para descrever a grandeza do plano de Deus. Então, o que nós encontramos aqui, o apóstolo Paulo vai dizer depois, e mesmo em Romanos, que ele só deu uma arranhadinha no que é esse plano maravilhoso de Deus. A salvação, que se manifesta na igreja gloriosa. Então, versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em geral se pensa e enfatiza-se demais a eleição como se fosse alguma coisa lógica que Deus arbitrariamente faz. O texto faz questão de dizer isto. No amado, em amor, Deus fez tudo isso no amado e em amor. O amado aqui é Jesus Cristo. Ele nos escolheu no amado. Nós somos em Cristo, é local, é localizado. Estamos nele, né? Gratuitamente. Veja, para louvor da sua graça, que nos concedeu graciosamente. A palavra gratuitamente, aqui não é um advérbio, mas é um verbo. Gratuitamente, ou seja, nos agraciou graciosamente. É uma palavra atrás da outra. E aqui nós podemos dizer que ele está falando da graça. O que é a graça? A graça de Deus é uma manifestação gloriosa da sua pessoa. Se nós estamos aqui e estamos confessando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador, é porque nós somos alcançados por essa graça. Pela graça maravilhosa que nós não acrescentamos nada a ela. Se você fizer alguma coisa para a graça, já deixou de ser graça. A graça é um favor que não se merece, é alguma coisa que não se troca. Eu lembro de um pastor que às vezes falou muito tempo sobre dízimo e tal, mas ele enfatizou tanto que, ao ponto de que quando ele ganhava um presente, ele perguntava quanto custou aquele presente para ele dar o dízimo. Ele é exagerado, né? E, na verdade, quando é presente, você não faz isso. Presente não tem preço. Você saber o preço, você estraga. Então, por exemplo, a pessoa dá um presente assim, não, isso daqui você comprou lá na 25, né? Então você já está escrachando o presente, né? Aqui é um presente que não tem preço. Para nós não conseguimos pagar isto, mas houve um preço, de fato. Né? Então, ele manifestou essa graça gloriosa em Cristo Jesus, né? E aqui ele vai explicar, então, qual é a bênção, no qual, e aqui, antes ele está falando no passado, agora ele joga aqui para o presente, no qual temos a redenção.
a redenção. O que é redenção? Redenção é um termo que era usado para você comprar de volta aquilo que era seu. Então, você, quando diz assim, que Deus atua na redenção, Ele está comprando alguma coisa que já foi dele. Ou seja, o ser humano, a humanidade, foi elaborado, criado por Deus, mas se perdeu. Então, quando Ele nos redime, Ele está comprando de volta para si. Então, Deus é duplamente Senhor em nós, porque nos criou e porque nos comprou de novo. Tá? Então, essas duas coisas estão relacionadas aí, uma à outra, e falam da graça. O preço agora, né, no qual temos a redenção, quer dizer, nós somos libertados, podemos dizer um pouquinho mais, redenção também era quando os escravos eram comprados para a liberdade. Então, o povo do Egito, o povo hebreu, foi comprado da escravidão do Egito para ser livre e adorar a Deus. Então, nós podemos dizer isso, nós somos comprados da escravidão do pecado. Então, duas coisas, readquiridos e ao mesmo tempo libertos. Nos concedeu gratuitamente, né? Temos a redenção pelo seu sangue. E aí vem a expressão do preço que custou para Deus. O sangue do seu Filho. Todo esse seu aqui, esse no amado, ele está falando sempre em Jesus. Deus planeja, atua, mas sempre em Jesus, mediante Jesus. Mesmo se a gente quiser saber como que ocorria a salvação do povo lá no Antigo Testamento, era via o sacrifício futuro que seria realizado por Jesus. Ainda que tenha também um lugar lá que diz, olha, é o cordeiro sacrificado desde a origem do mundo, né? Desde os tempos eternos. Então é uma coisa que foi planejada. Deus não improvisou a salvação. Eu lembro de uma canção que se cantava lá nos anos 80, mas ela era dos anos 70. Dizia assim, ó, esse homem é Deus que foi criado para a sua glória, mas ele fez alguma coisa errada e Deus foi para consertar a sua história. Né? Nos deu Jesus para consertar a sua história. Naquela época eu vi uma interpretação errada disso, né? A sua história, Deus não pode errar, mas não estava falando da história do Deus, estava falando da história do homem. Né? Deus refaz a história do ser humano, mas tudo isso estava dentro da sua sapiência, de toda a sua sabedoria. Redenção pelo seu sangue, e aí vem o sacrifício. Domingo o pastor falou sobre o sacrifício, né? E ali ele falou sobre o sacrifício vivo. Aqui é um sacrifício que derrama a vida de Jesus. Então, pelo seu sangue quer dizer um preço. Isso daí está já anivelando, já indicando que se trata da cruz. O apóstolo Paulo é um escritor que tem sempre a cruz, o sacrifício efetuado na cruz diante dos seus olhos. Né? Em seu coração está isso, muito claro. É interessante porque ele perseguia a igreja, essa igreja porque adorava ou exaltava um Messias que foi crucificado. Então ele achava que isso daí era uma loucura, até que ele se converte. Né? E ele vai dizer lá aos Coríntios, né, é loucura dos homens, né, sabedoria de Deus. Tá? Escândalo para os judeus, né, mas essa é a maneira como Deus escolheu. Né? Então, essa questão do sangue é muito importante, porque sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, qualquer perdão, mesmo quando nós pecamos, nós temos que lembrar que foi derramado o sangue do Senhor Jesus. Quando nós temos isso de maneira mais clara, a gente já fica mais cuidadoso, a gente fica mais cheio de cuidados em relação ao pecado, porque custou um preço, que custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue é que significa então o seu sacrifício, a sua própria vida. Segundo, e aí ele vai juntando palavras, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Como é que é isso? Deus é rico em graça. A graça é de grátis, né? É de graça, mas ela tem um preço, mas ela é rica. A palavra graça aí tem um sentido, pode-se dizer, de juntar a misericórdia, né, com essa boa vontade de Deus. Tá? Então Deus faz todas as coisas de maneira harmoniosa e Ele não é incoerente. Que Deus derramou
abundantemente, depois de falar da graça que é rica, você pode ver que a palavra que aparece mais vezes aqui é graça. Derramou abundantemente em nós, né, sobre nós em toda sabedoria e prudência. E aí vem duas expressões muito importantes. Sabedoria, a palavra usada aí é Sofia. Conhecem alguém que se chama Sofia? Olha lá, Sofia é sabedoria. Da onde vem filosofia, que é amor à sabedoria. Essa palavra, quando aparece filosofia na Bíblia, aqui é negativamente, mas aqui é alguma coisa positiva. Sofia, sabedoria. O que é sabedoria? Saber fazer, saber como fazer. Não é uma sabedoria abstrata. A sabedoria abstrata é dos gregos. A sabedoria bíblica é de saber fazer. Por isso que os livros de sabedoria são, por exemplo, Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso daí é sabedoria. Se fosse para o grego, ele ia fazer toda uma elaboração, uma dissertação de mestrado para explicar o que é o trabalho. O hebreu é mais prático. Ele diz, ó, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Se você lembrar que Salomão é descrito como um sábio, ele tem um momento que ele tem que decidir sobre quem vai ficar com uma criança, de duas prostitutas. O filho de uma morreu e a outra, e só tinha um. Então estava dizendo que era seu e seu. A sabedoria diz assim, então vamos cortar no meio, né, a criança, partir em meio. E daí a mãe verdadeira diz, não, melhor que fique com ela. E a outra, não, vamos cortar. Então, a sabedoria é pegar isto, é ter essa palavra no momento certo, saber como fazer e ter a resposta certa. Aqui nós estamos falando de Deus. Deus é sapiente, Deus é toda a sabedoria. Né? Sabedoria é essa ideia, né, de saber fazer, resolver. Prudência, agir de maneira inteligente. Essa palavra também é uma palavra muito importante. E as duas estão se relacionando. Então você tem sabedoria, como é fazer, e como fazer na hora certa. A prudência. Né? Então nós somos chamados a ser prudentes também. Mas aqui ele está falando que Deus é sábio, Deus é prudente. Tá? Deus derrama da sua sabedoria mediante a sua graça. E aí, ele vai dizer aonde vai chegar isso? Desvendando-nos. Quer dizer, essa sabedoria e prudência de Deus leva a gente tirar. É o que nós cantamos aqui, eu quero ver Deus. Certamente Deus é espírito, né? Moisés queria ver Deus também. E Deus disse, olha, você vai ver a aba das minhas vestes, né? Não vai ver totalmente. Porque senão você vai morrer. Só é possível ver Deus quando está em santidade plena. Não é nem aqui. A santidade que será, vamos dizer assim, estabelecida totalmente, e Paulo trabalha isso, aí será possível ver. Não sei como será isso, mas eu acho que Jesus Cristo é a encarnação do Deus, né? A Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta. Não quer nada, né? Daí ele diz, olha, ô Filipe, está tanto tempo aí, não viu ainda? Eu sou quem me vê, quem vê o Pai, me vê. Quem me vê, vê o Pai. Tá? Redenção, né? Remissão dos pecados. É outra expressão muito importante. O que é remissão dos pecados? Remissão dos pecados é perdão. Então nós não só somos chamados por Deus, para Deus, mas também Deus provê o perdão. O perdão tem um preço, e o perdão é aquele que apaga as coisas. Né? Nós temos uma tendência de pensar no perdão, achar assim que quem perdoa esquece. Tá? Deus esquece, de fato. Ele diz que joga as nossas culpas, as nossas iniquidades, no oceano mais bravio, no fundo do mar. Mas é porque Deus é Deus. Agora, o ser humano lhe perdoa, mas de vez em quando lembra. É verdade, não é? Então, ainda outras pessoas assim, num casamento, falam, eu falei, né? Então, vai lembrar assim, eu falei, né? Então, essa ideia aí é que a gente não esquece, né? Mas, biblicamente, o amor, e é só por isso que a gente consegue viver com as pessoas, ele cobre milhares de transgressões. O Russell Shedd dizia assim, se você quer saber como eu sou, pergunte para minha mulher. Por quê? Porque ela tem mais
familiaridade, intimidade do que qualquer outra pessoa. Então, às vezes nós conhecemos uma pessoa projetando o que nós achamos dela. Daí seria interessante voltar ao Schopenhauer. Então, nós olhamos para a pessoa e fazemos dela uma projeção nossa. Nós achamos que a pessoa é daquela maneira. Basta ver em um WhatsApp o que vem de gente falando certas coisas que eu não acho, que acha que eu concordo. E eu não concordo nada daquilo, mas eu não falei. A pessoa está ali no ambiente da projeção. Então, você projeta no outro aquilo que você acha que o outro deveria ser. Até o dia que ele pisa, escorrega, e você percebe que não é bem assim. Tá? É por isso que o perdão apaga todas essas coisas. Pode lembrar de vez em quando, mas isso aí vai desaparecendo com o tempo. Tá? Então, remissão dos pecados, derramou abundantemente em sabedoria e prudência, mostrando o mistério. É uma palavra-chave em Efésios. Mistério é a palavra mistério mesmo, que muita gente, às vezes a gente pensa que é segredo, mas na Bíblia significa alguma coisa que já foi revelada. O mistério não é alguma coisa oculta, é alguma coisa que está aí. Tanto é que a palavra em latim vai dar sacramento. Mistério é um sacramento. Quando nós dizemos assim, sacramento da Santa Ceia, ou da Eucaristia, nós estamos dizendo é um mistério revelado. É muito sagrado, mas é revelado. Então, todo mistério que aparece nessa carta, e ele vai explicar isso daqui a pouco, mais tarde, esse mistério é revelado em Cristo Jesus, mistério da sua vontade. Então, Deus não é alguém que esconde a sua vontade, Ele revela a sua vontade. E fazendo convergir nele, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa palavra beneplácito, eu não sei se alguém aqui já usou na sua vida. Você já falou alguma vez beneplácito? Quem já falou aqui idiosincrasia? Já falaram? É uma idiosincrasia. Você fala, e foi defenestrado, e jogado pela janela, Jogado pela janela é defenestrado. Ele foi defenestrado e jogado pela janela. Ou seja, quando não sabe o sentido é isso, Aqui, quando ele diz isto, beneplácito está dizendo boa vontade. Beneplácito significa uma boa vontade. Tá? Uma bondade que se revela na vontade, que propusera em Cristo. Tudo em Cristo Jesus. E aí, finalmente, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo que há, passa por Jesus Cristo. Nada foge de Jesus Cristo. Quando ele diz dispensação, é uma palavra cara ao apóstolo Paulo, a palavra economia, que está lá por trás desse texto. Economia significa isso, essa dispensação, alguém que sabe trabalhar com as regras da casa, se a gente quiser decompor a palavra. Então, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo para convergir nele todas as coisas, tanto espirituais como materiais, tanto as do céu como as da terra. Quando a Bíblia usa céus e terra, ele quer dizer todo o universo, tudo que foi criado. É uma maneira de dizer isso, céus e terra. Alguma coisa que abarca todas as coisas que Deus cria e a sua realidade. É por aqui só. A gente fica aqui, muita coisa, eu não consigo desenvolver todas elas, mas a gente só vai dar uma pontinha. Qual é a síntese que eu posso dizer de tudo isso? O centro desta expressão, até o versículo 11, é que tudo passa por Jesus Cristo. Se Deus é aquele que planeja, Jesus Cristo é aquele que realiza. E mais tarde o Espírito Santo é aquele que aplica. Então, todas as coisas têm a sua mediação em Jesus Cristo. Todas as coisas. Deus amou fazer isto. Deus ama fazer isto, passar por Jesus Cristo. Quem honra o Filho, honra o Pai. Por quê? Porque Deus assim chamou o seu Filho, amado. É uma outra palavra para dizer que Ele é Jesus. Ele é o Cristo. É só. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs.